Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias ao Criador. Mais um vídeo aqui para que possamos ser ministrados no Espírito, né? Com alegria. Alegria é um dos dons, dos frutos do Espírito. Então o cristão precisa estar alegre, precisa estar com o coração aí cheio de alegria, amém? E razões para isso é que não nos falta, pelo o amor de Deus por nós. Nosso coração aí está a todo vapor, glórias ao Criador. E no dia que ele parar, que seja sobre a determinação do Criador, né? Então é maravilhoso. Só em entender isso, né? A alegria de paz ao verem os batimentos cardíacos dos seus bebês dentro da barriga ainda, né? Então a gente às vezes esquece de dar graças ao Criador por coisas tão óbvias e que tem um significado extraordinário, que nos leva aí ter o senso, né, de gratidão ao Pai. Então louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Hoje vou falar bastante coisa, né, que estará voltado para essa questão da nossa motivação de fé, em que nós nos apegamos, de onde que está vindo a nossa motivação, né? Louvado seja o Senhor se estiver vindo pela palavra, pelo Espírito, porque é bem isso, né? Graças ao Criador pela oportunidade diária. Vou fazer uma oração breve para dar início à mensagem, amém? Pai eterno de poder e glória, Santo de Israel, glorioso, graças eu dou ao Senhor, meu Pai, por mais um dia que representa a misericórdia do Senhor em nossas vidas, para que vidas sejam libertas, alcançadas, restauradas, mentes renovadas, coração e mentes voltados para o entendimento da palavra do Senhor. Pai Santo, que o Senhor opere, continue agindo, para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam transformadas pelo ouvir a palavra do Senhor. E tudo que venhamos aprender da palavra do Senhor venha ser vista nas nossas ações, né? Tudo que for de súplica, de petição, seja em conformidade à vontade do Senhor, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine ao caminho a ser seguido, que é com comunhão, que é com a orientação, com o discernimento, entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual. Que o Senhor nos capacite e que possamos ver prodígios, assim como foram vistos na igreja primitiva. Que o Senhor levante pessoas com bom caráter, com uma mente revigorada no espírito, para que possam alcançar os seus e terem obras louváveis diante do Senhor. Tudo isso é possível, Senhor, quando o Senhor opera, quando o Senhor age, quando o Senhor faz a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, que prevaleça a vontade do Senhor e não a nossa. Pai amado, esteja conosco, esteja-nos a orientar, a fazer a obra do Senhor, Pai amado, a completar a boa obra do Senhor em nossas vidas. Que todos que tiverem encontro com a mensagem sejam abençoados, enriquecidos. É como eu oro, em nome de Yeshua. Amém. Então, coloquei aí, entre aspas, as 10 virgens. É muito interessante entender essa colocação dessa parábola das 10 virgens como se fosse algo determinado em relação à humanidade. Por quê? A palavra do Senhor nos dá a base para entender assim. Quando ocorrer o juízo final, ocorrerá a divisão. Tem a mensagem que fala que os bodes irão para a esquerda, ou as ovelhas para a direita.
essa divisão ocorrerá, e também a questão do joio e do trigo, onde o joio será retirado e armazenado no celeiro e o trigo queimado. A obra de cada um será provada, aquela que passar pelo fogo resistirá e a que não, né, será queimada com palha. Então haverá sim uma determinação para que tudo seja restituído. A palavra do Criador nos dá a base para entender assim. Então, a questão aqui das 10 virgens, eu vou ler e eu acredito que será muito, muito interessante, amém? Se vocês quiserem acompanhar, capítulo 25 de Mateus, até o versos 13. Diz: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Percebam que aquele povo da época que Yeshua estava falando essas parábolas, ele mesmo disse, eu coloquei em vídeos anteriores aí, que não era dado a eles o entendimento. Aos discípulos sim, mas o restante do povo não era. Por quê? Porque eles não teriam essa capacidade de absorver a grandeza das palavras do Salvador. E nem mesmo os discípulos tinham. Quando houve a descida do Espírito Santo, e ali eles foram batizados no Espírito, então eles passaram a compreender tudo o que havia sido dito pelo Mestre e tudo o que eles haveriam de ouvir no ministério do apóstolo Paulo, e tudo o que foi colocado no Primeiro Testamento, eles absorveriam, eles entenderiam de modo espiritual. Por quê? Como diz 1 Coríntios capítulo 2, temos a mente de Yeshua, a mente de Cristo. Então, tendo a mente de Cristo, se discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, você é maduro na fé, você foi batizado no Espírito, você tem esse discernimento, você discerne todas as coisas. Porém, o restante que não entende de modo espiritual, não entende. Não entende como entendemos. Então, a nossa luta é exatamente como diz Efésios 10. Contra potestades e autoridades que estão nas regiões celestiais. Ou seja, é contra aquilo que não se vê. É uma batalha diária que é travada em oração, em súplicas, na evidência do viver em santidade, do viver a vida em fé, de viver uma vida com comunhão com Cristo. A nossa batalha
ela é espiritual todo o tempo. E quando entendemos isso, nós temos resposta, a resposta do Senhor, a providência do Senhor, e vemos a resposta do Senhor. Amém? Louvado seja Ele por isso. Entendendo aqui essa mensagem das 10 virgens, como eu coloquei, essa questão da divisão da humanidade, é bem isso. Não importa onde que você esteja, vou colocar assim, se você estiver congregando, por exemplo, lá vai ter joio. Porque não se trata, porque todos comungam da mesma fé, todos entendem da mesma forma. Não. E a parábola das 10 virgens fica muito evidente isso daqui. Por quê? As 10 adormeceram, mas somente 5 tinha armazenado o óleo, que é a presença do Espírito. E o que isso quer dizer, para que fique ainda mais explorado aqui o entendimento? Quer dizer que o cristão, o que está em Cristo, o que discerne todas as coisas, o que é orientado pelo Espírito, ele tem em reserva o quê? Conhecimento. Porque a palavra do Senhor diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. O padecer é advindo do não conhecimento. E eu vou provar biblicamente que a Bíblia ela é muito alinhada. Por exemplo, quando Cristo foi tentado pelo diabo no deserto, em espírito, ele foi tentado, mostrando que o ser humano, se colocando ali como ser humano, ele teve fome, né? As tentações que o ser humano enfrenta diariamente. E para ser mais específica, independente de professar fé, se a pessoa não tiver firmada, orientada no espírito, como se comportar nessa terra, a pessoa cede às tentações do inimigo. Muitas das vezes até professa fé, mas se endivida, esquece de pagar, vai comprar fiado, esquece, pega emprestado, esquece, ou não dá importância em pagar, provocando escândalo à cruz de Cristo. Porque quando as pessoas veem um crente agindo dessa maneira, está provocando escândalo. Por mais que a pessoa não tenha conhecimento, que a responsabilidade é da pessoa. Essa pessoa não é amadurecida, essa pessoa não tem um armazenamento aí da presença do Espírito, não está focada na vida de fé, na vida espiritual. Então se provoca escândalo, que é o que acontece. Muitos provocam escândalo, né? É pastor que faz isso, é membro que faz aquilo, provocando escândalo, porque não diz não. Não nasceu do Espírito, não foi renovado, não entende que é circuncidado no coração, que a responsabilidade é o tratamento do Senhor diretamente em cada um de nós. E quanto mais buscamos, mais armazenamos conhecimento, autoridade, unção, dons. E aí aquela coisa de estar preparado em tempo e fora de tempo, no caso aí das 10 virgens, dá a entender que são tempos que antecedem o retorno do Salvador Yeshua. Quando as pessoas veem sinais no céu, sinais na terra, coisas que não é comum de se ver, de se ouvir, que está acontecendo aí nos meios de comunicação, as pessoas ficam temorosas. Elas passam a buscar mais, né? Elas passam a buscar, querer saber o porquê. Se humanamente não se explica, então vamos buscar entender aí através da vida dos crentes, dos cristãos, da palavra, por que está acontecendo isso. Coisas que não se explicam. Então as pessoas vão, porque demonstra a misericórdia do Senhor, que está interessado que nós nos aprofundemos no conhecimento, para que não se padeça, para que saiba dizer não usando a palavra, porque todos os nãos que Yeshua deu ali ao tentador foi usando a palavra. Também está escrito, era assim que ele revidou.
E é assim que nós cristãos temos que estar preparados para revidarmos as propostas, as tentações, usando assim está escrito. Porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O acesso é livre para pecar, para cometer erro contra o próximo ao invés de amar, mas não me convém. Então, o que vai prevalecer sobre a vida do cristão lúcido, orientado pelo Espírito, com esse armazenamento aí, suas candeias armazenadas, é o discernimento e o escape, porque discerne a palavra, então estará orientado. Então, o que demonstra aqui? Muito interessante, porque virgem, a comparação de virgem significa pureza, né? Significa pureza. Se é pela questão relacional, uma virgem ela está se guardando, ela está se privando de contaminar o seu corpo. Se é orientada e sabe o que quer, tem uma base, né, de conhecimento da palavra do Senhor, está se guardando para o seu marido. Cada dia que passa se torna mais raro, porém existe ainda, graças ao Criador pela vida desses jovens, e que o Criador continue sustentando-os, né? Orientando. Então significa pureza. O que nós precisamos como cristãos? Guardar o nosso coração. Estar atento àquilo que contamina o corpo, que é contrário ao que diz a palavra do Senhor para a edificação. Estar atento que somos moradas, templo, edifício, casa de Deus. E que a nossa responsabilidade é constante, é diária. Quando entendemos assim, somos um referencial. E cada referencial, por mais difícil que seja o lugar de convivência, ou onde quer que esteja, vai fazer a diferença. Assim como o mau comportamento causa escândalo, a cruz de Yeshua, uma boa ação com o objetivo de glorificar a Deus vai fazer uma diferença enorme na sociedade, que é carente, que é necessitada desses que adoram o Pai em espírito e verdade, que estão determinados em serem puros, não por se julgarem santos, mas por evidenciar o santo em suas vidas. Amém? Então a parábola das 10 virgens, ela nos aponta para essa questão. Porque percebam que às 10 chega um momento, tratando-se do cansaço físico, chega um momento que se entrega ao cansaço. Porém, não significa que mesmo cansados, sobrecarregados, angustiados, esteja como estiver aí os cristãos, mas não estão desatentos, estão atentos. Olha, eu posso até não conseguir lidar com essa situação que é conflitosa, complicada, mas o meu Deus pode. Eu não posso deixar de crer que Ele proverá, que Ele é o meu provedor. Eu preciso estar atento em que o Espírito esteja comigo, fazendo morada, que eu não posso nada sozinho, sozinha. Eu preciso do Senhor comigo para tudo. Eu tenho zelo pela palavra do Senhor. Eu tenho zelo pelo dom que me foi dado. E eu quero sempre mergulhar para estar mais e mais capacitado, porque eu sei que o mundo precisa que em mim seja visto os frutos que vêm do Espírito.
Amém? Então, consciências assim vão fazer a diferença no seu seio familiar, que é o meio mais delicado. E o Criador, ele quer agir no meio familiar usando seus filhos e filhas. Vamos estar atentos aí. Percebam que a família é tão sagrada que se as pessoas têm o hábito de falar da mensagem ou demonstrar os frutos na sua vida, com discernimento, com responsabilidade, cada família podia ter sua própria congregação. E aí depois vai se chegando aqueles que são novatos na família, ou amigos, ou vizinhos, depende do grau de luz que tiver aí nessa reunião, amém? Então, é muito importante que a gente entenda a nossa responsabilidade. As 5 insensatas, elas pedem ali o óleo, e as 5 prudentes não dividem o óleo, temendo não dá para elas, para as 10, né? Aí faltaria para as 10, e aí como é que fica a situação? Isso é muito interessante porque está mostrando que não é a vinda, a nossa preocupação não é somente o Senhor tá aí na porta a qualquer momento. Caso se estenda a vinda do Senhor, porque só Deus sabe, devemos estar preparados. Se vamos andar um caminho curto ou longo, não se sabe. O importante é estar preparado. Estando preparados, não se vai gastar energia ou tempo para aquilo que não nos edifica, correndo o risco de não ter a presença do Espírito, as candeias vazias, na escuridão, em tremendas trevas. Esse risco nós não podemos correr. Então precisamos buscar, né, a orientação do Espírito sempre. Então, para dar continuidade a esse entendimento, eu vou ler aqui Filipenses, que existe um meio que evidencia o Espírito Santo em nós, quando perseveramos, amém? Aqui, em Filipenses, eu vou ler do 1 ao 11. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes em que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia! E aí ele continua falando, né, a respeito dos sofrimentos. E é interessante que
aqui independente, né, do momento em que o apóstolo está vivendo, ele está atento na questão de perseverar. E não só do perseverar dele, mas do perseverar de todo aquele que foi discipulado através da vida dele, né? Da exposição ao evangelho. Então a alegria dele, independente da situação que ele está vivendo ali, recluso, né? É saber que o evangelho estava transformando vidas, estava crescendo, porque se importa que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Então, cada pessoa iluminada, assim como ele foi iluminado, era um prêmio. Por quê? Porque se entende a dificuldade. As cinco virgens insensatas estavam junto com as 5 virgens prudentes. Nota-se que chega um momento, e aí se coloca essa questão das congregações, por mais que as pessoas estejam reunidas, elas não conseguem ver diferença na vida daqueles que precisam ser libertos. E a explicação é: será que está acontecendo como um acordo? Será que a orientação é a correta? Será que o evangelho, que é o poder de Deus, a orientação para a compreensão do lado espiritual da letra, está sendo exposto? Por que eu coloco isso, gente? Porque é isso que faz um povo padecer, uma nação padecer. Embora os cristãos, a promessa que o povo do Senhor é guardado, amparado. Mas existem outras áreas que todos padecem. E a igreja tem poder no que diz respeito, né? Uma mente voltada, discernindo aí a vontade do Criador. Tem poder de orientar. Tem poder de levar a mensagem, fazer a diferença na vida de muita gente que outrora estão perdidas, não estão preocupadas em acumular vida no espírito, uma vida santa, conhecimento para ter uma vida santa. Essas pessoas, quando têm encontro e faz sentido para elas o que elas estão entendendo, porque o evangelho é o poder de Deus, elas são transformadas, orientadas a um novo modo de vida, a um foco que leva para a eternidade. Elas passam a entender qual é o verdadeiro sentido da vida e não ter mais gosto para aquilo que as prendiam, para os sacrifícios que elas faziam para a vaidade, os comportamentos que poluíam o templo, que traziam culpa para a consciência de que não estavam agindo de forma correta. Então, quando uma pessoa assim é liberta, é algo extraordinário. Então, eu estou falando assim para vocês entenderem o sentimento do apóstolo. Ele só podia ter o sentimento de alegria. Claro que, certamente, ele já estava orientado a respeito do poder do ministério que seria em gerações e gerações, e tem sido. E louvado seja o nome santo do Criador. Eu declaro que continue sendo mais e mais do que já tem sido. Amém? Então é importante que esse amor, o amor fraternal, seja demonstrado na vida dos cristãos. É importante que as pessoas amem-se fraternalmente uns aos outros, desejando bênçãos sobre bênçãos na vida do outro, se alegrando com as conquistas dos seus irmãos, das pessoas, porque é um sentimento que nos arrebata para o Criador, né? Nos alegra. É muito importante isso, né? Que esse amor seja verdadeiro, seja intenso, tanto para o nosso Pai, que é digno de ser honrado, adorado, glorificado, quanto ao nosso semelhante, né? O amor, ele impede que sentimentos ruins sejam criados ou cresçam.
E por que que é importante, né, que se entenda essa questão do acumular, investir no reino, ter a presença do Espírito, ser edificados, receber dons, né? Ter o conhecimento de como agradar ao Criador, como viver uma vida de adoração, porque até que se cumpra o tempo determinado do Senhor, nós temos nossas responsabilidades. E lá em Daniel, não vou ler porque precisaria ler todo o capítulo, mas em Daniel 9, Daniel ele entende que é cumprido ali o tempo determinado, né, do fim do exílio, no período lá babilônico, né? Então Daniel 9, então ele clama ao Criador porque ele queria saber, Senhor, vai continuar esse propósito do Senhor em relação ao povo do Senhor, ou o povo vai ser liberto? Tamanho era o conhecimento, o foco de Daniel. Ele sabia que Jeremias ali tinha, a profecia dada a Jeremias já tinha se cumprido. Acabou o tempo do exílio do povo. Por que o povo está lá ainda? Então cabe a nós, tá? Entender, Senhor, o vosso santo filho veio, foi cumprido aí as 70 semanas, né? O vosso filho santo veio, estamos aí no novo tempo, um tempo em graça. Precisamos desfrutar das tuas promessas. E quais são as promessas? Né? Até que o número dos gentios sejam alcançados. Então, o que nós estamos vivendo aí é um tempo de alcance da parte do Senhor. E para que vidas sejam alcançadas, é preciso que os filhos sejam usados, assim como Daniel foi usado. Estou resumindo, porque é interessante é importante que se leia Daniel 9, né? Gente, eu vou procurar ser rápida aqui. Eu vou ler aqui em Atos, a partir do verso... Eu vou ler o verso 6, Atos 1, verso 6 até o 8, que vai dizer: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o nosso foco não tem que ser, ou até no caso das 5 virgens prudentes, com armazenamento de conhecimento, que eu vou colocar aqui como conhecimento, com a presença dos dons, a presença do Espírito e descansadas. Agora tô de boa, né? Como diz aí os jovens. Agora é só esperar o meu Senhor. Não é dado o direito de adormecer, de ficar tranquilo. É o tempo mais que devemos estar acordados para fazer algo até nos confins da terra, como diz aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há quem coloca aí a questão de Jerusalém como o mundo, né? A Judéia, o lugar ali onde você está inserido. Há quem entenda assim. E é importante, né, entender dessa maneira. É importante para ver o grau de necessidade. O Criador tem filhos e filhas nos 4 cantos da terra. Seja a diferença onde você estiver. Nosso foco tem que ser no agora. O que o Criador está fazendo? Como que o Criador quer me usar?
Quando você tem as candeias supridas, você entende as necessidades. E você é um canal de bênção. É isso que devemos focar, ser um canal de bênção, porque somos testemunhas. Não podemos viver de faz de conta. Não podemos dormir com tanto conhecimento, com tanto poder, potencial dado pelo Espírito Santo para que possamos fazer a diferença. Transformar tudo, a terra no paraíso, para o Senhor, gente, isso é muito simples. O Criador está tratando pessoas. Como ele diz lá em 2 Pedro, ele quer que muitos não se percam, mas que sejam revelados, né? Aqui o dia do Senhor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, ao 7. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Essa é uma sentença que não será revogada, não pode ser revogada. Já existe um destino para a impiedade. Então não nos foquemos na impiedade, a não ser que seja para orar por eles, para que se arrependam. Foque na responsabilidade que o Criador nos deu, porque esse tempo precioso é para isso. O valor de uma alma não se compara, gente. Não se compara a nada. Na terra é grandioso. Olha aí, o Criador já está com tudo preparado, já existe aí, no mesmo céu e terra existe um fogo reservado. Não queira fazer parte desses. Esteja atento à sua responsabilidade, não é hora de dormir. Vendo que pessoas ao seu redor, você até dorme debaixo do mesmo teto que você, estão correndo risco porque estão com suas lamparinas vazias. A palavra ela é muito profunda, mas eu creio que o Espírito Santo, ele fala com cada um, porque cada um sabe da sua vida, cada um sabe do grau de fé, cada um sabe das necessidades internas, familiares. Vamos nos atentar a isso, chegar ao ponto de dizer: pode faltar para mim e para vocês. O Senhor está nos dando tempo. O que pode faltar? Tempo. E, infelizmente, oportunidades que não são criadas e que podem ser criadas de forma muito simples. Mas existem sentimentos aflorados que impedem que as pessoas se amem verdadeiramente. Tem vergonha, temor. Como que eu vou falar da palavra do Senhor para esse povo que faz isso, que faz aquilo? Fale. Ah, não vão querer ouvir? Fale. Use estratégia. O Senhor nos deu sabedoria para isso, para alcançar os nossos, para alcançar os nossos vizinhos, para alcançar a cidade, para alcançar a todos quanto tiverem acesso ao conhecimento. Se não é o momento de falar, você não está resumido só a fala. O nosso comportamento fala muito, fala mais do que se falássemos o dia inteiro. Uma atitude que seja, se tivermos uma atitude que provoca ira, tudo que você disser vai por água abaixo.
Se a situação é meio dificultosa, não fale, haja, faça algo, demonstrando que você está acordado com esse armazenamento aí, está suprido da presença do Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não sei se vai dar tempo, mas aqui, ó, Gálatas 4, 4 e 9. 4 ao 9. Vai dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoração de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas assim vocês não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O Senhor nos fala como filhos. O Senhor, um Pai amoroso, Ele, conselho, assista os vídeos aí, porque sempre é uma sequência. Ele nos orienta, ele nos disciplina, ele nos faz passar por situações meio que delicadas, para ser um instrumento na mão dele. Ele nos capacita, ele nos dá a direção, porque Cristo é que está conosco. Tudo graças a Ele. É Ele que está trabalhando como nunca deixou de trabalhar junto com o Pai, sempre trabalhando para transformar vidas. O Senhor não se cansa. O Senhor está trabalhando o tempo todo e Ele quer que sejamos colaboradores, testemunhas, né? Nesse tempo de misericórdia que Ele está dando para a humanidade, para que arrependam dos seus pecados e para que sejam guiados pelo Espírito Santo, certos da salvação e vida eterna, totalmente desprendidos dos conceitos do mundo, não escravos do mundo, mas submetidos à orientação do Espírito. Amém? Então é isso, né? Que sejamos atentos aí para compreender a palavra de modo espiritual. E eu tenho certeza que cada minuto de nossa vida será diferente. Terá um sentido diferente. Amém? Agradeço a você que está acompanhando, se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreva. E assim vai ter relevância, né? Mais pessoas vão ver, mais pessoas vão ser edificadas, mais pessoas vão ser alcançadas, libertas, para que possam ter experiência espiritual, para que possam viver o Evangelho, né? Para que possa ter aí uma consciência do amor do Criador manifesto em cada mensagem que a gente lê na Bíblia, amém? Então que todos fiquem com a graça do Pai. Em nome de Yeshua. Até a próxima, pessoal.